Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Para os efeitos desta lei, entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem durante o período letivo. São diretrizes da alimentação escolar o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária, o seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Estes são trechos da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós trataremos sobre os seguintes assuntos. Governo Bolsonaro reduz repasse de recursos para a merenda escolar e fome avança nas escolas. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2021, revela que cursos EAD têm maioria dos alunos matriculados pela primeira vez. Entre 2020 e 2021, período crítico da pandemia de Covid-19, recursos para ciência e tecnologia foram os menores desde 2014. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Governo Bolsonaro reduziu o repasse de recursos para a merenda escolar e a fome avança nas escolas. Nós estamos começando o programa de hoje com um dado preocupante. No projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, enviado para o Congresso Nacional em 31 de agosto, o governo não previu o aumento no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O orçamento da merenda, que está congelado desde 2017, acumula defasagem de mais de 30%, de acordo com o IPCA, ameaçando, portanto, o direito humano à alimentação de mais de 40 milhões de estudantes. A revista Fórum trouxe uma longa matéria sobre o tema e ela serviu de base para as informações que nós vamos trabalhar neste assunto. É importante destacar que a decisão do governo Bolsonaro desrespeita o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A legislação define que o Estado brasileiro deve direcionar como prioridade absoluta todos os seus esforços e políticas para o atendimento dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente em relação a direitos como alimentação e educação. A merenda escolar oferecida nas escolas públicas do país nunca foi tão pobre e racionada. E para a gente ter ideia de como que vem sendo o financiamento para a merenda escolar, esses dados são muito importantes. O governo disponibiliza hoje menos de R$1 por aluno para a alimentação dos estudantes do ensino básico. E isso sem levar em consideração o que se está ignorando aqui, os reajustes da inflação. Para os alunos da pré-escola, a merenda agora custa 53 centavos e para os que estão no ensino médio e fundamental, 36 centavos, de acordo com o Ministério da Educação.
E aí a gente lembra que foi a segunda vez em menos de um mês que o presidente Bolsonaro impediu o reajuste dos recursos para a merenda. Em 12 de agosto, ele vetou o reajuste de 34% aprovado pelo Congresso Nacional para 2023. De acordo com Bolsonaro, ele entende que a proposta era contrária aos interesses públicos. Portanto, imagine você reajustar os repasses ali para a merenda escolar, de acordo com o presidente da República, contraria o interesse público. O projeto aprovado acrescentaria 1 bilhão ao orçamento da PNAE, do PNAE, e acabou sendo muito menos do que os 4,9 bilhões do fundo partidário, por exemplo, que foi sancionado pelo presidente. Então aí é tudo uma questão da gente entender quais são as prioridades do presidente. Ele diz que reajustar os recursos para a merenda escolar contraria o interesse público, no entanto, ele sanciona sem problemas, sem dificuldade, quase 5 bilhões de fundo partidário, por exemplo. O Observatório da Alimentação Escolar divulgou uma nota lamentando esse veto do presidente, que prevê o reajuste dos valores per capita da PNAE pela inflação e IPCA, que não acontecia desde 2017. O Observatório lembra que a aprovação do reajuste do PNAE pelo Congresso Nacional foi resultado de forte pressão da sociedade civil e do compromisso de parlamentares de diferentes partidos, mobilizados em função da perda do poder de compra do PNAE diante da crescente inflação dos alimentos, que, como todos nós sabemos, é real, basta ir ao supermercado para conferir. No período de 2019 a 2021, o orçamento executado pelo Ministério da Educação encolheu 24,6%, passando de 119,7 bilhões para 90,3 bilhões. De acordo com a Mariana Santarelli, que é do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, hoje, vamos abrir aspas aqui para ela, hoje o que é transferido pelo FNDE para os estados e municípios é muito pouco para garantir uma refeição minimamente adequada, fecha aspas. Vale destacar aqui que o subfinanciamento da merenda escolar não está isolado de outras ações do governo Bolsonaro, que contribuem para a volta do Brasil ao mapa da fome e para os mais de 33 milhões de brasileiros que passam fome no país. Programas como o Bolsa Família, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e os estoques de regulação da CONAB foram todos extintos pelo governo. O Observatório da Alimentação Escolar chama a atenção para um ponto que vale a pena destacar. Vamos abrir aspas aqui para essa informação do Observatório. Nos últimos anos, a perda crescente na quantidade e qualidade da alimentação escolar vem sendo observada em escolas de todo o país, com graves consequências sobre o aumento da fome. A insegurança alimentar grave, quando não se sabe o que haverá para comer de um dia para o outro, saltou de 9,4% das crianças de até 10 anos de idade em 2020 para 18,1% em 2022, fecha aspas. Para concluir esse assunto, eu lembro aqui uma fala do presidente interino da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o professor Roberto Leão. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, temos que aproveitar as eleições deste ano para escolher presidente, governadores, senadores, deputados comprometidos com a educação pública e de qualidade e com a nossa população educacional. Temos que eleger a educação como prioridade nas eleições de 2022, fecha aspas. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2021, revela que cursos EAD têm maioria dos alunos matriculados pela primeira vez. É isso, de acordo com o portal G1 do Grupo Globo, uma avaliação de cursos do ensino superior conduzido pelo Ministério da Educação e o INEP mostrou pela primeira vez que a maioria dos alunos, 52%, está matriculada na modalidade EAD, o ensino à distância. Um dado que chama atenção é que, apesar de terem o maior contingente de alunos, esses cursos ficaram atrás dos presenciais nas notas obtidas pelos universitários na avaliação que considera os conhecimentos específicos e gerais de cada área de formação.
O ENAD, como a gente sabe, ele integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, e tem como objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação a conteúdos programáticos, habilidades e competências para atuação profissional e conhecimentos sobre a realidade brasileira e mundial, bem como sobre outras áreas do conhecimento. Esse exame, o ENAD, é obrigatório e acontece a cada 4 anos. O ENAD é realizado desde 2004 e desta vez ele foi aplicado em 14 de novembro para alunos de cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológico de 30 áreas. Na atual edição, praticamente todos os cursos de licenciatura que formam os futuros professores foram avaliados. Ao todo, quase 366 mil alunos de licenciatura inscritos. 53% deles cursavam pedagogia. O ENAD revelou que as notas de cursos presenciais foram maiores do que as obtidas pelos cursos EAD. A nota máxima foi alcançada por 6,2% dos cursos de educação presencial, ante 2,3% dos cursos à distância. E, embora tenha sido realizado em novembro de 2021, o exame corresponde ao ano de 2020, quando não foi realizado em decorrência da pandemia de Covid-19. Entre 2020 e 2021, recursos para ciência e tecnologia foram os menores desde 2014. Nesta semana, o site Congresso em Foco começou a apresentar uma série de reportagens sobre a situação do financiamento da ciência e tecnologia e inovação no Brasil. A primeira matéria, que é do dia 13, terça-feira, apresenta um quadro do subfinanciamento para pesquisas no contexto do enfrentamento da pandemia de Covid-19, que, como sabemos, ainda não acabou. De acordo com a reportagem, a trágica situação orçamentária da ciência brasileira nos últimos anos não tem previsão de ser sanada no ano que vem, já que a previsão orçamentária para 2023 prevê um cenário futuro que continuará minguado para a pesquisa e o desenvolvimento científico no Brasil. Do total do orçamento previsto para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de 12,5 bilhões, deve-se descontar cerca de 5,3 bilhões referentes à reserva de contingência, além de despesas obrigatórias, juros, encargos e amortização de dívidas. Na prática, então, o valor disponível para a pasta é de 7,2 bilhões, cerca de 30% a menos que a lei orçamentária de 2022, que continha ali um valor de 10,2 bilhões. Trocando em miúdos, o orçamento para a ciência será menor em 2023 e menos da metade do que está reservado para as emendas RP9, que são as emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que para 2023 somam 19 bilhões, portanto aí quase 20 bilhões de reais estão reservados para emendas RP9, as emendas do relator, o orçamento secreto do Congresso. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o professor Renato Jeanine Ribeiro, explicou como o subfinanciamento impacta o futuro da pesquisa no Brasil. Vamos ouvir então o professor Renato Jeanine Ribeiro. Essa é uma situação que ocorre há vários anos, com corte de verbas, à medida que o Brasil entrou numa crise econômica cada vez mais pronunciada e que os governos Temer e Bolsonaro não conseguiram reverter. Então, nós continuamos a discussão mostrando os problemas que isso tudo acarreta, por exemplo, laboratórios que estão à míngua, bibliotecas que não são repostas, vagas de professores que não são ocupadas. Então, tudo isso está muito visível. Como pode ser refeito isso? Depende basicamente do orçamento público. Quando nós não temos muitas hipóteses de outros recursos, até porque são valores substanciais, são valores que não seriam obtidos simplesmente, digamos, por uma doação de um indivíduo, por mais bem intencionado que seja, e, além do mais, faz sentido que a universidade pública seja mantida com orçamento público, porque ela é um dos melhores investimentos que a gente tem para o desenvolvimento do país, econômico e socialmente falando. Você tem que ter um compromisso do governo com o futuro do Brasil, que passa pela ciência, pela cultura, pelo meio ambiente, pela saúde da população. São vários fatores que estão associados. Falta de ciência é extremamente perigosa.
Quem também foi ouvido pela reportagem do Congresso em Foco e trouxe informações bastante relevantes para essa matéria foi o pesquisador e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Pedro Allau, que em janeiro de 2021 escreveu um artigo para a revista científica britânica The Lancet, em que alertava para o desmonte da ciência no Brasil. O título do artigo melhor dizendo, SOS, a ciência brasileira está sob ataque. O artigo foi publicado na seção de correspondências da revista. No texto, o infectologista enumerava diversos exemplos de descrédito à ciência e ataques a pesquisadores, uma situação que levou o Brasil a ocupar a trágica condição de segundo colocado em número absoluto de vítimas da Covid-19 e em terceiro em número de casos. Vamos ouvir então a participação do professor Pedro Allau nessa série de reportagens do site Congresso em Foco. Um país que não tem democracia certamente vai ter problemas graves em relação a tudo que é política pública. E boa parte da ciência, da tecnologia, da educação e da saúde, da segurança, que são prioridades para as pessoas no Brasil, elas dependem de políticas públicas. A Universidade Federal de Pelotas teve um corte recente de muito dinheiro, eu acho que na casa de 10 milhões de reais. De um orçamento útil que é na casa de 70. Então, assim, esse corte de 10 milhões de reais vai fazer com que dezenas, espero que não chegue a centenas, de trabalhadores terceirizados sejam demitidos. Quem são esses trabalhadores terceirizados? É o pessoal da limpeza, o pessoal da vigilância, o pessoal da portaria, o pessoal que atende no restaurante universitário. Ou seja, as universidades estão sendo forçadas pelo governo a demitirem exatamente os trabalhadores que mais precisam do emprego, que são os trabalhadores terceirizados, que, em geral, vêm de camadas socioeconômicas bem baixas. As universidades têm cortes gigantescos nos seus recursos para ensino, para pesquisa e para extensão. Ou seja, pesquisa científica na universidade, o orçamento só vem diminuindo. Extensão, que é quando a universidade se encontra com a comunidade, vários projetos para idosos, para crianças com síndrome de Down, a UFPEL tem, estão sendo descontinuados porque não tem como manter o projeto sem manter o recurso financeiro. O hospital da universidade, que foi o hospital de referência no tratamento da Covid aqui em Pelotas, continua sendo, sofrendo com falta de verbas. Então, assim, a mesma política que distribui rios de dinheiro no orçamento secreto para os apoiadores do governo, sucateia as universidades públicas que atendem a todos. E mais, faz com que aqueles mais pobres, mais vulneráveis, o pessoal que trabalha na limpeza, acabe sendo demitido. Então, esses são exemplos bem concretos do que essa política de cortes no recurso das universidades impacta na vida das pessoas. Esse aí foi o professor Pedro Allau, da Universidade Federal de Pelotas. A reportagem lembra ainda que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que foi criado em 1996 e considerado o principal instrumento público de financiamento de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, sofreu um duro golpe no apagar das luzes de agosto, quando o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que limitou o uso de recursos da entidade. Aquela MP fixou que o FNDCT poderá aplicar apenas 58% do total da receita prevista no ano. A porcentagem da aplicação do orçamento aumenta sucessivamente até 2027, quando então a Fundação tornará a conta com 100% do valor. Então é esse o quadro da ciência e tecnologia no Brasil nesse momento. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E para este programa nós contamos com informações dos portais Revista Fórum, CNTE, Congresso em Foco e G1. O
O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Falo do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e também da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar este podcast. Procure por Educação em Destaque no Facebook e no YouTube. No YouTube você pode se inscrever no canal, acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. Também você pode seguir o nosso perfil ali no Instagram, o Educacão, portanto educação sem cedilha e sem tio, educacão.destaque. No Instagram a gente está sempre postando conteúdo ali durante a semana e você que segue o nosso perfil recebe essas informações. Também te peço que divulgue esse nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e assim a gente vai poder alcançar muito mais ouvintes. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.